Bíblia, na carta aos Gálatas. Eu quero falar um pouquinho hoje, sobre uma coisa que a gente vê mais nas redes sociais hoje, está ficando muito presente, as pessoas postarem boas atitudes, porque a nossa sociedade está carente de boas atitudes, enquanto a Bíblia nos ensina a fazer isso. Então, carta aos Gálatas, e depois de Atos, Romanos, aí vem Gálatas, logo depois dos Evangelhos. Então nós precisamos aprender. Isso tem que ser uma norma, principalmente entre os cristãos. Não pode ser um caso raro a ponto de a gente postar numa rede social. É bonito que se poste mesmo, precisa que se poste, para que isso se torne uma norma na nossa sociedade. Mas no nosso meio, principalmente no meio cristão, daqueles que professam a palavra de Deus, ela tem que ser uma regra comum para todos. Então vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Faz um quadro disso na sua casa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós não podemos cansar de fazer o bem. E é uma coisa que eu tenho escutado muito. Eu estou cansada de ser boazinha, eu estou cansado de ser bonzinho e só levar na cabeça. Ou seja, as pessoas estão cansando de fazer o bem porque a maldade está aumentando. Só que, segundo a palavra, a maldade vai continuar aumentando. E a palavra que não muda diz também que eu não posso me cansar de fazer o bem. Você cansou de ser boazinha? Cansou de ser bonzinho? Então tem alguma coisa errada na tua vida. Porque na palavra não tem nada errado. Somos nós que erramos. Quando nós achamos que o fazer bem tem um limite. Não existe limite para fazer o bem. Eu tenho que fazê-lo incansavelmente. Mas não é uma coisa fácil. Você está num ambiente de trabalho, cada vez as pessoas mais mesquinhas, cada vez as pessoas mais invejosas, intriga. Um dos grandes pedidos de oração que eu recebo é por causa de ambiente de trabalho. Pastora, ora por mim para Deus me dar graça, porque no meu ambiente de trabalho as coisas estão péssimas. As pessoas estão como que disputando a vaga de emprego e achando que para se manter no emprego o outro tem que sair. Ou então por pura inveja, porque vê que alguém foi elogiado, principalmente se essa pessoa foi elogiada pelos superiores ou se ela é bem vista pelos superiores, e as pessoas percebem, por causa de inveja, começam a tramar contra aquela pessoa, muitas vezes procurando atrapalhar o serviço da outra, para que ela se dê mal, fazendo intrigas, fofocas, para que ela fique mal na empresa e seja mandada embora, por pura inveja. Só porque viu a outra, de repente nem é questão de promoção nem nada, simplesmente ciúmes e inveja, sentimentos mesquinhos que o ser humano tem. E a pessoa passa por isso uma vez, passa duas, o que acontece? Ela já não quer fazer o bem. Ela é assim que estão agindo comigo, eu também vou agir desta maneira. E aí, como nós começamos a perceber que a maldade vai crescendo, porque as pessoas vão se cansando. Quanto menos pessoas fazendo bem, mais isso vai tirando estímulo para que outros também venham a fazê-lo. Então nós precisamos aprender a agir corretamente, não porque o outro está fazendo, mas porque a natureza de Deus está em mim. Amém? Nós precisamos aprender isso, precisamos entender estas coisas. Tem um ditado que diz assim: a minha educação depende da sua. Quando uma pessoa fala isso, ela está dizendo: eu não tenho educação, eu preciso de um modelo de educação, eu preciso que você seja o meu modelo de educação. Porque se a minha educação depende da sua, sinal que eu não tenho. Se eu lidar só com pessoas mal educadas, eu
ser mal educada é um princípio. Eu fui mal educada, então eu serei sempre mal educada, porque eu não tive educação. Se eu recebi educação, eu vou agir com educação. Eu recebi educação de berço, graças a Deus. Depois eu me converti. E quando eu me converti, mais ainda, por causa dos princípios que a palavra me ensinou, mais ainda a minha educação ela foi sendo polida, ela foi sendo aprimorada. Então a minha educação não depende da sua. Se você for mal educado, eu não vou ser mal educada porque você foi, porque eu fui bem educada. Você foi mal educado, mas eu fui bem educada. Entende isso? Você percebe a diferença? Eu só posso ser mal educada se eu fui mal educada. Mas se eu fui bem educada, eu vou ter que agir com educação. Então essas coisas, elas precisam estar inerentes ao cristão. Elas precisam fazer parte da nossa vida. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Efésios. Logo depois, está em Gálatas, passa uma folhinha ou duas aí. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos o quê? Nós somos feitura do Senhor. O Senhor nos fez, Ele nos criou. E a palavra que diz que Ele nos criou para as boas obras. Você não foi criado para fazer obra ruim. Você não foi criado para fazer coisa ruim. E ser mal educado é uma coisa ruim. É agir com os outros asperamente, estupidamente, tolamente. Você não foi criado para isso. Você foi criado para fazer boas obras. Então nós temos que agir de acordo com a vontade daquele que nos criou. Se você foi criado para fazer boas obras, por que você vai fazer obras ruins? Porque você vai agir de forma maligna para com o teu irmão, para com o teu próximo. Independente dele ser irmão na fé ou não, para com o teu próximo. Como você vai fazer isso se você não foi criado para isso? Pensa bem, você pega um objeto qualquer, o microfone. Ele foi criado para quê? Para transmitir o som. Se ele não transmite o som, ele fica sem função. Eu uso óculos, para quê? Para enxergar melhor. Então se eu coloco o óculos aqui e eu não estou conseguindo ver, eu olho, meu óculos está limpo, eu não enxergo, eu vou jogar esse óculos fora e vou pegar um outro, porque ele não está servindo. Então se o cristão foi criado para fazer boas obras e ele não está fazendo boas obras, ele está errado. Ele não está cumprindo o propósito para o qual Deus o criou. A diferença é que o cristão não precisa ser jogado fora. Ele precisa ser enxertado de coisas boas. Amém? Nós não somos objetos. Nós somos seres humanos ensináveis. Deus nos fez ensináveis. Então eu posso sim mudar as minhas atitudes. A palavra diz que eu devo me transformar pela renovação do meu entendimento. O meu entendimento estava errado até aqui. Então eu vou corrigir. Eu vou aprender a palavra para que eu seja corrigida e que haja uma transformação do meu entendimento. Eu entendia errado. Eu achava que eu podia agir com as pessoas da mesma forma que elas agem comigo. Mas a palavra me ensina que não é desta maneira. A palavra me ensina que eu fui criada para fazer coisas boas. Então eu vou me ocupar em fazer coisas boas. Eu vou me entregar para que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida. Aleluia! Então, por que eu tenho que fazer boas obras? E como eu posso fazer isso? Em Gálatas 5:22 está escrito, não precisa abrir, mas Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Independente se você fala em línguas ou não, você tem o Espírito Santo. Porque diz a palavra que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se Ele te convenceu é porque Ele está agindo na tua vida.
E se Ele está agindo na sua vida e você der lugar a Ele, para que Ele permaneça agindo na tua vida, Ele vai começar a produzir em você o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é, vamos colocar só o primeiro, caridade. Caridade quer dizer amor com obras. Que obras? Obras ruins ou obras boas? Se é do Espírito, a obra é boa. Então você vai ser bom, porque o Espírito vai produzir em você essa necessidade de fazer o bem. E quando a gente faz o bem, tem um ditado dos antigos que diz assim, olha, fazei o bem sem olhar a quem. Então você não deve olhar para o que os outros estão fazendo, ou pensando, ou agindo, porque eles fazem o que é próprio da natureza deles. Se a pessoa é invejosa, ela faz o mal porque a natureza dela é invejosa, é maligna. Mas qual é a tua natureza? A tua natureza é boa ou ruim? Porque se a minha natureza está condizendo com o Espírito que habita em mim, a minha natureza tem que ser boa. Ela não vai ser boa, eu não vou me esforçar para ser boa. A minha natureza vai ser boa porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E a obra que Ele produz é boa. Caridade, bondade, longanimidade, fidelidade, fé, temperança. Essa é a obra do Espírito. Glória a Jesus. Ele está agindo na minha vida e eu vou agir como Ele me conduz. A palavra diz que aquele que é gerado do Espírito, ele também é levado pelo Espírito para fazer aquilo que o Espírito leva a fazer. E o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai levar para fazer coisas boas. Agora imagina, eu fico observando, quando a gente vê esses vídeos na internet, de alguém que fez uma coisa boa, e aquilo viraliza. Olha como a nossa sociedade está carente de coisas boas. Tem gente que ela está com os olhos tão ruins, e eu lamento que até cristãos agindo assim, ela está com a mente tão ruim que ela consegue enxergar o mal no bom. Essa semana viralizou nas redes sociais, naquela chuva do Rio, um senhor pegando um caixote e colocando para a senhora passar. Ele disse que a senhora agradeceu, mas no vídeo não aparece ela agradecendo, não dá para ouvir. Era barulho de chuva, a gente falando, alguém gravando de longe, não dá para ouvir, e só vê quando ela termina, ela passa. Um monte de gente colocou, olha que lindo esse senhor, para que a mulher não molhasse os pés de uma senhora, ele vai colocando os caixotes, e ele fez isso para várias pessoas. Mas filmaram e foi colocado aquela senhora. Muita gente achou lindo. Alguém viu o vídeo? Né? Vocês viram no jornal e alguns viram pela internet. Veja bem, um monte de gente elogiando a atitude. Pois eu vi gente que postou o vídeo e só colocando bem grande em cima e não agradeceu. Ou seja, a pessoa conseguiu enxergar no ato de bondade uma malignidade que de fato não existiu. Ela não viu, ela não ouviu, mas ela conseguiu enxergar o que é mal. Olha como que as pessoas estão se tornando. Elas conseguem enxergar. Ninguém ouviu, mas ele falou, ela me agradeceu várias vezes. Eu imagino o seguinte, na hora que ele vai passando o caixote, oh, muito obrigado, oh, seu anjo, Deus te abençoe. E ela está andando, só que de costas não dá para ver ela falando, não dá para ver o que está acontecendo. Quando ele termina, ele faz assim, ela segue, ela não olha para trás, porque ela sabia que estava sendo filmada, ela não precisava aparecer, ela foi embora. Ela viu o movimento ali. Então ela agradeceu a ele, porque foi ele que ajudou. Ela não precisava falar, gente, muito obrigado. Não, agradeceu a ele e foi embora. Naquela entrevista no dia seguinte, falou que ele faz isso sempre. Veja bem, ela é uma pessoa que já conhece ele. Um monte de gente no bairro conhece o rapaz e elogiou o rapaz pelo caráter dele, a pessoa que já está no bairro há tantos anos ali, trabalha, que todo mundo se dá bem com ele. Então veja bem, como que fica? A Bíblia diz o seguinte, se os teus olhos forem bons, todo o
teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então pode o cristão agir? Sim, pode. Se ele não vigiar, se ele não estiver atento, os olhos dele vão ver coisas ruins, porque a gente começa a procurar coisa ruim. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Uma atitude bonita que alguém fez e que um monte de gente compartilhou, alguém conseguiu enxergar uma atitude ruim. Conseguiu enxergar alguém, ou que postou, ou algum comentário que falou, e às vezes sai uma baita de uma briga nas conversas, nos comentários. Por quê? Alguém fez uma coisa bonita, alguém postou que era bonito, mas alguém arranja um jeito de brigar. Alguém arranja, e às vezes é crente, conhecedor da palavra, mas que está ali para disseminar maldade. E não percebe que está sendo usado pelo maligno, porque é ele que gosta de intriga, de contenda. É ele que gosta de distorcer os fatos. Então nós precisamos tomar cuidado. Em Marcos, abre aí, Evangelho de Marcos, segundo Evangelho, Marcos capítulo 10, versículo 18. E Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Olha aqui. Peraí. Você está dizendo que nós temos que ser bons. Mas quando um homem, aquele jovem rico, ele fala com Jesus e fala: bom mestre, Jesus não aceita. Ele fala assim: só existe um bom, que é Deus. Mas se nem Jesus quis ser chamado de bom, como é que eu vou ser boa? Eu já ouvi gente falar isso. Mas se nem Jesus quis ser chamado de bom, você acha que eu vou ser bonzinho? Não tem nada a ver, gente. Ele estava tratando com aquele homem. Aquele homem, ele chegou cheio de... Era um homem que fazia coisas boas, obras boas, mas que no tocante à salvação, ele ainda estava preso às coisas terrenas, e o Senhor Jesus estava tratando com ele. Então as pessoas tiram o texto fora do contexto para ter pretexto para justificar sua maldade. E não é dessa maneira. Eu preciso entender, eu preciso compreender que eu vou ser bom por causa do Senhor que habita em mim. Não foi? Jesus não disse que Deus é bom? Então abra aí João, Evangelho de João, Marcos, Lucas, depois passa para frente, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 14, um texto bem conhecido, versículo, vamos ler só o 23, vamos ler bem em cima. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, plural, para ele, e faremos nele morada. O Pai é bom, mas eu guardo a palavra dele. Vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim. Se o Pai que é bom habita em mim, eu vou ter atitudes de acordo com aquele que habita em mim. Não é assim que você vê quando você vê uma pessoa endemoniada? Você percebe que a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, coisas malignas, e você vai orar e aquele demônio manifesta. Às vezes nem manifesta, mas você percebe que a pessoa está sendo liberta ali, e você fala: a pessoa fazia aquilo ali porque ela estava endemoniada. Ela usava drogas, ela era violenta, era prostituta, era isso, aquilo outro, porque ela estava endemoniada, e ela se libertou, mudou a vida daquela pessoa. Quantas pessoas que nós conhecemos, vamos apontar o dedo aqui, que chegaram na igreja com a vida perturbada, atrapalhada, mas depois que Deus fez a obra, a pessoa mudou. Agora há um outro espírito nessa pessoa. Então a palavra diz: viremos para ele e faremos nele morada. Então agora eu vou agir em conformidade com o Espírito que habita em mim. E o Espírito que habita em mim hoje é o Espírito de Deus. E Deus é bom. Então eu preciso ser boa, ter atitudes. Porque ser boa não é um
estado de espírito. Hoje eu estou muito boazinha. Tem gente que acha que ser bom é estado de espírito. Não, hoje eu estou numa boa, hoje eu estou muito light e tal, então hoje eu vou ser boazinha com as pessoas. Não é estado de espírito. Boa é atitude. A bondade é uma atitude que precisa imperar na nossa vida. É uma qualidade que tem que estar em mim. E essa qualidade vai gerar atitudes. Aleluia. Ou você é bom ou você é ruim. Jesus fala que uma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Ou a árvore é boa e produz bons frutos, ou a árvore é má e produz frutos maus, que não servem para comer. Então você é o que? Um fruto bom? O que tem acontecido na sua vida? Frutos bons ou frutos ruins? Você precisa ter esse discernimento, porque se os frutos estão sendo ruins, você precisa mudar. Você precisa tomar uma atitude na tua vida para que o teu comportamento mude. Mas o seu comportamento só vai mudar se o caráter de Cristo for enxertado em você. E Ele vai ter enxertado em você através da palavra de Deus. Examine as Escrituras, porque são elas que te conduzem à vida eterna, elas que dão testemunho de Jesus, e elas vão fazer com que você tenha atitude diferente. Glória a Deus, Santo Deus. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Guardar não é pegar ela, opa, vou guardar a palavra, peguei ela, estou levando para casa. Tem gente que faz isso, chega na igreja, vê uma Bíblia assim de bobeira, aí pega a Bíblia lá, opa, estou levando para casa a palavra. Não, chega em casa, vou guardar direitinho minha Bíblia, ninguém pode colocar nada, minha Bíblia não pode ter orelha, minha Bíblia não pode marcar, minha Bíblia não pode fazer nada. Ela fica lá bonitinha, olha, minha Bíblia está perfeitinha, tem tantos anos, não tem manuseio. A Bíblia precisa ser manuseada. Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor é bom para com todos. Se Deus não fez acepção de pessoas e Ele está na minha vida, eu também não vou fazer acepção de pessoas. Não é andar junto, porque a Bíblia diz que para andar junto você tem que estar em acordo, mas é ser bom mesmo para com aquele que é mal para contigo. Está escrito isso na Bíblia? Está escrito sim ou não? Que você tem que ser bom até com aquele que é mal. Está escrito. São Mateus capítulo 5. Você tem que orar por aquele que te persegue, por aquele que te maltrata. Jesus, quando Ele fala sobre a parábola do bom samaritano, Ele fala que você tem que fazer o mesmo com o próximo. Tem que ajudar o próximo. E o próximo quem é? Aquele que está no caminho contigo. Às vezes o teu próximo é bom, mas às vezes o teu próximo é um espinho na carne. E você tem que ser bom com ele. Está na Bíblia, meu irmão. Não é invencionice de ninguém, não. Você precisa ter esse tipo de atitude, esse tipo de conduta, de comportamento, mas de forma natural. E você só vai ter esse comportamento de forma natural se você permitir que a palavra fique enxertada no teu coração. Provérbios. Esse você tem que decorar também. O primeiro é esse aí, você tem que decorar. Escreve, chega em casa, escreve numa folha, pendura na tua geladeira lá. O primeiro, Gálatas 6:9, e agora Provérbios capítulo 3, versículo 3. Esse você tem que escrever e copiar e deixar lá na tua porta, assim, bem grande, para você não esquecer mais. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atai-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Vamos ler o 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O contrário de bom é mal. Você tem que se apartar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é negativo, de tudo aquilo que é nocivo. E a palavra de Deus, aqui diz a verdade, benignidade. Benignidade é qualidade daquilo que é bom. Você tem que fazer o que com a benignidade? Diz aí. Atas ao teu pescoço, pega ela, amarra assim, como se fosse a plaquinha, a benignidade. Só que não é a palavra benignidade.
é a essência da benignidade, da bondade, tem que estar preso no teu pescoço para você não esquecer em lugar nenhum que você for. Aonde você for, vai contigo. A benignidade e a fidelidade. A nossa fidelidade, ela é para com Deus. Então eu preciso ser fiel ao Senhor através da obediência à sua palavra. E hoje a palavra que nós estamos aqui falando é acerca da bondade. Então eu tenho que ser fiel ao Senhor. O Senhor manda eu ser boa, e eu vou ser boa porque Deus está mandando, e eu não sou infiel ao meu Senhor. Se você não quer ser infiel a Deus, você, a partir de hoje, você vai ter uma atitude para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa que ajude ao próximo, que estenda a mão ao caído, ao necessitado, ainda que um dia essa mesma pessoa tenha tentado te derrubar. Você não vai andar com essa pessoa, você não vai caminhar com a pessoa que você sabe que é maligno, mas você também não vai deixar ele caído na rua. Um dia um rapaz veio pregar para mim heresia, palavras que não eram de Deus, e eu falei, não vou aceitar, e a própria palavra me dá respaldo para eu não ouvir as tuas palavras heréticas. E aí ele começou a falar, você não gosta de... Falei, olha, eu não tenho nada contra você nem contra a sua pessoa, né? Que ele foi usar, você não gosta das pessoas que seguem essa seita? E eu falei, eu não tenho nada contra as pessoas, porque se eu tiver caído na rua, eu vou lá e te ajudo a levantar. E eu acredito, eu falei para ele, eu acredito que se eu tiver também, o Senhor vai me ajudar. Ele falou, eu vou sim. Eu falei, pois é. Então eu não tenho nada contra a sua pessoa, mas eu não vou ouvir as suas heresias, porque eu conheço a palavra e eu não vou perder meu tempo. Você não vai querer ouvir o que eu tenho para te dizer, e eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Então, nessa área a gente não conversa. Eu tenho que levar a palavra, mas a pessoa não queria ouvir a palavra, ela queria falar a palavra também, que ela veio falar. Eu estava num lugar e ela se aproximou, essa pessoa. Então, eu não tenho que andar junto no sentido de que ele tem a crença dele lá. Eu não creio naquilo. Está distorcendo a palavra de Deus. Mas é uma pessoa que, se eu encontrar na rua, eu cumprimento. Se tropeçar e cair ali, eu estiver próximo, eu vou levantar. Eu não tenho desejo nenhum de ver essa pessoa se dar mal. Pelo contrário, que ela se converta e que ela venha entender que o Senhor é Deus para ir morar no céu. Agora, eu não vou desejar o mal para a pessoa porque ela pensa diferente de mim, politicamente, religiosamente, sexualmente. Eu não tenho que, culturalmente, eu não tenho que rejeitar essa pessoa nem desejar o mal para ele, mas que se converta e que viva. É isso? Se o plano do Senhor é esse para nós, por que eu vou pensar diferente? Deus quer que o homem se converta do seu mau caminho e viva. Eu não tenho que julgar a pessoa, mas a bondade eu tenho que praticar. É lindo, eu paro. Todo vídeo que eu recebo, eu às vezes abro a internet ou o YouTube e eu vejo uma atitude assim bonita. Acho lindo. Quantas pessoas que estão lá no Rio, ficaram lá ajudando os bombeiros no resgate dos corpos? Pessoas que já estavam com sua família salva, mas ficaram lá para ajudar um amigo, um parente, outros que vieram e chegaram. Em Brumadinho teve gente que foi lá para achar um parente, um rapaz mostrou bastante. A irmã dele já tinha morrido, não achou a irmã, mas ficou lá, quase morreu, para salvar outras pessoas. As pessoas foram embora e ele ficou lá trabalhando lá, ajudando os bombeiros, desempregado que ele estava, mas vendo a situação ali, ele ficou ali ajudando os bombeiros. Depois já conseguiram um emprego para ele e tal, mas ele ficou desempregado, né? Não estou fazendo nada, vou ajudar. Só que ele também não tinha recursos, ele precisava de dinheiro, mas ele não conseguia ver aquela situação e não estender a mão. Então é isso que nós precisamos aprender. Eu não posso ver alguém sofrer sem eu estender a mão. Eu não posso deixar de fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha o que você está fazendo. Se você pode ajudar uma pessoa e não faz por maldade, porque o teu coração está fechado, você está pecando. Então eu tenho que ter uma atitude diferente, sim. Eu tenho que perceber uma outra coisa também. Quando você está sendo perseguido por alguém, você fez o bem, aquela pessoa está te tratando mal, não
Não fique indignado, não. Tem duas coisas que Deus está fazendo na sua vida. Primeiro lugar, Deus está quebrantando o teu coração. Está usando a pessoa para te mostrar que não é porque você fez alguma coisa que você virou santo e bonzinho, não. Você fez simplesmente a tua obrigação enquanto cristão. Então Deus está quebrando a tua vaidade, que gosta de ser massageado. Oh, fulano é tão bonzinho, eu gosto tanto de fulano. Nossa, você é uma bênção, meu irmão. Tem gente que gosta de ser massageado. Fala, faz alguma coisa e já quer que toque trombeta. O Senhor fala, quando você fizer alguma coisa boa, quando você der esmola para alguém, ajudar alguém, você não deixa a tua mão esquerda saber o que a tua direita fez, não. Não toca trombeta diante de você, não. Faz no escondido. Faça o bem, não fica preocupado em receber de volta, não. Porque quem vai te recompensar é Deus. Então, em primeiro lugar, você não tem que tocar trombeta. Tocar trombeta. Você tem que compreender que quem vai te recompensar é Deus. Se a pessoa não reconhecer o teu valor, o problema não é teu, é dela. Em segundo lugar, quem vai te recompensar é Deus. Amém. Amém? Você não tem que ficar esperando receber de ninguém. Espere que o Senhor, que tudo vê, vai te dar a recompensa naquele dia. Ele pode te mostrar aqui na terra, mas Ele pode te dar lá na glória. Quando você estiver lá na glória com Ele, Ele vai dizer assim: ah, agora vem para cá, meu bendito. Vem cá, porque você tem uma coroa. Você fez tudo o que eu mandei você fazer e não esperou recompensa de ninguém, nem foi recompensado. Se você não foi recompensado lá, a tua coroa